versículo de número 1 em diante. Vamos ler a partir do versículo 1. Quem trouxe uma canetinha, um papel, eu creio que vai ser de grande valia você anotar algumas coisas, para quando chegar em casa, refletir com mais tranquilidade, com mais calma. Aleluia. Hoje nós estamos dando continuidade, irmãos, à nossa sequência de estudos bíblicos para a família. Nós já tivemos aqui estudos maravilhosos. Quem pegou aqui desde o primeiro, teve essa oportunidade, sabe do que eu estou falando. Foi um melhor do que o outro, né? Eu até falei com o pastor Tininho que eu vou trazê-lo outra vez aqui, porque no dia que ele veio foi o dia que estava quase todo mundo convidado, né? Então, tinha poucos irmãos e foi um estudo maravilhoso. Então nós vamos trazê-lo aqui. Hoje está todo mundo curado. Hoje o Covid está com medo da gente, graças a Deus. Quando ele vê a gente, ele foge, né? Para a glória do Pai. Aleluia. E hoje caiu na minha escala. E hoje eu estarei falando, pelo tema que foi estabelecido, cada um recebeu um tema, sobre as batalhas emocionais, o cansaço mental, sobre aquilo que poucos reconhecem, mas todos passam em alguma altura da vida, da caminhada, aquele cansaço espiritual, aquele desânimo, aquela tristeza, aquela fraqueza de não conseguir vir à igreja, de não ter ânimo para vir à igreja. Se você já passou por isso, então bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Esses dias eu fiz uma brincadeira lá em casa e a Sara respondeu muito bem. Estava deitado, cansado, e foi, na verdade, ontem, dando a hora do ensaio, e eu senti no corpo tão cansado, tinha labutado todo fim de semana, o dia de ontem. Aí ela disse: pai, o senhor não vai para a igreja? Eu lembrei de uma história, e eu lembrei e reproduzi. Eu disse assim: me dê 3 motivos para eu ir para a igreja hoje. Aí ela disse: bom, primeiro, o senhor precisa ir para a igreja. Segundo, aí chafurdou a cabeça, o senhor precisa dar exemplo. E terceiro, o senhor é o pastor da igreja. Quer mais motivo do que o senhor é o pastor da igreja? E eu brinquei com elas, e eu falei: não, eu vou, só estou um pouco atrasado, que eu estou cansado demais, mas eu chego já lá, tinha alguns assuntos para resolver. Então todo mundo passa por esse dia, amém? Sim ou não? Todo mundo passa por aquele cansaço, aquele dia que você não quer ver ninguém, aquele dia que você entra numa caverna e diz: oh, não me tira daqui porque eu não estou bem hoje. Todo mundo passa por esse cansaço. Então vamos ler a palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim a preciosa palavra de Deus: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem, um mensageiro Elias, a dizer-lhe: olha o tamanho dessa pressão psicológica, assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, ou seja, morto. Versículo 3. Vamos ler comigo o versículo 3, a partir daí, convido toda a igreja. No 3, 1, 2, 3. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é Judá, e deixou ali o seu... Olha o que é que o versículo 4 diz: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbre, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já chega, ó Senhor. Olha que palavra, já basta, chega, cheguei no meu limite, é isso que ele está dizendo. Não consigo mais ultrapassar aqui,
Daqui para lá é morte na minha vida. Chega, toma a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais, ou seja, eu não vou superar os meus pais naquilo que eles conquistaram. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Amém? Agora, por favor, vamos comigo para Mateus capítulo 26. Nós estamos diante de um personagem que acabou de nos relatar que ele cansou emocionalmente, mentalmente. Agora vamos ver outro personagem real, bíblico, que em um dado momento também cansou. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 36 em diante. O primeiro que a gente acabou de ler cansou. A mente dele foi afetada por tanta tribulação e por tanta prova. Agora vamos ver o segundo personagem que passou a mesma coisa praticamente. Então chegou quem? Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se muito. Eu estou falando de quem aqui agora, irmãos? Jesus. Vamos ler esse versículo comigo, versículo 37, no 3. 1, 2, 3. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E o 38, então lhe disse, diga aí, a minha alma até a morte. Quem disse essas palavras foi Jesus. A minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui comigo. Pegue a sua caneta, por favor, escreva o tema dessa mensagem: batalha emocional. Escreva: quando o cansaço invade a nossa alma. Irmãos, eu estou falando de algo aqui nessa noite que por muitos anos a igreja reprimiu a ideia de que um crente pudesse passar por esse tipo de problema. Por muitos anos a igreja apregoou que crente não pode, por exemplo, passar por problemas mentais. Eu sou de uma geração não tão distante, uma geração próxima, mas cresci ouvindo que o crente que enfrenta ou atravessa a depressão está endemoninhado. Eu cresci ouvindo isso. Você cresceu ouvindo isso? Eu cresci ouvindo dizer que homem de Deus não passa esse tipo de problema. Mulher de Deus não fica triste. Homem de oração, quando a tristeza chega nele, ela bate em retirada. Aí xaramaná, ainda dá uma rajada de língua estranha no final. E por muito tempo o povo de Deus foi como papagaio. Viveu reproduzindo aquilo que ouviu. Por muito tempo, irmão, nós chegamos nos púlpitos e reproduzimos aquilo que nós ouvimos de alguém que já ouviu, de outro que já ouviu, e a gente muitas vezes não parou para dizer: opa, peraí, isso tem base bíblica?
Isso tem fundamento na palavra de Deus. Por exemplo, a minha vida toda eu preguei malhando os discípulos nesse texto, que eles foram mole, que eles foram sem força, porque eles dormiram na hora da dificuldade e na hora da angústia. Por a vida toda eu preguei isso. Aí um dia eu abri a minha Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, e o evangelista Lucas dizia assim: e os discípulos dormiram de angústia. Eu disse: toma na testa, papagaio. Toma na testa, papagaio. A vida toda pregando que os discípulos tinham sido frouxos. A Bíblia diz que dormiram de angústia. Porque tem gente que diante da angústia perde o sono. Tem gente que quando está triste, preocupado, apreensivo, fica com sono. A irmã Laine dorme quando está triste. Graças a Deus. Porque eu fico acordado. Um dia eu estava viajando com a irmã Laine, e a gente estava, quando eu olhei, irmão, para o negocinho do combustível, zerou. Acendeu o botão amarelo e ainda faltavam muitos quilômetros de viagem. Eu disse: Laine do céu, nós vamos ficar essa hora da noite sem combustível no meio da rodovia Regis Bittencourt. Aí ela diz: não me diz um negócio desse não. Aí ela dá um sorriso quando ela está muito nervosa, ela ri um pouco. Aí 5 minutos depois eu disse: ora aí, Laine. Ela estava... É isso. Porque se os dois ficarem acordados, não tem que dormir, não tem que descansar. Então, o texto que nós temos diante de nós, meus irmãos, são 2 textos, porque eu vou citar nessa noite 2 personagens que passaram por uma batalha espiritual e emocional tão grande, que isso afligiu a mente deles e a alma deles, ao ponto deles sentirem a angústia da morte. Eu estou falando de 2 homens que saíram de uma guerra psicológica tão grande, meus irmãos, que eles começam a reagir. Isso aqui é tremendo quando eu leio esse texto. Por quê? Porque eu entendo que aquilo que eu estou passando não é exclusividade minha. Alguém já passou e alguém venceu, e eu também vou vencer para a glória de Deus. Então esse cansaço que você sente é normal. Essa tristeza muitas vezes infundada, você diz: eu não sei, é tanta tristeza, essa vontade de chorar a todo momento, isso acontece. Existem 3 coisas na vida de um ser humano que afetam o ser humano como em si. Existe a possessão, existe a opressão e existe a depressão. Alguém está anotando aí? Pois anote aí: possessão é quando um espírito maligno toma de conta do corpo de alguém e domina suas faculdades, espírito, alma e corpo. Isso é possessão. Crente cheio do espírito não fica possesso. Crente cheio do espírito, o espírito de Deus já habita lá e a casa já está preenchida, então não tem espaço para outro espírito. Então anota aí: crente não fica endemoniado se for fiel a Deus. Tem uns crentes que eu nem levanto a mão, que eu tenho até medo. Tem uns crentes que você levantar a mão e ele faz Eu digo: opa, sai de 10 em 10 para não causar tumulto aí na porta. Possessão. Crente fiel a Deus, crente cheio do Espírito Santo, bota isso na tua cabeça: ah, pastor, tem um irmão endemoniado, pois está desmantelado. Porque crente fiel a Deus, nenhum demônio tem autoridade de entrar nele e possuí-lo. Por quê? Porque por mais fraco que esse crente seja, o Espírito de Deus habita lá. E ponto final. Aqui não. Aqui está preenchido. Vai para lá. Agora anota aí: o que é opressão, pastor? Opressão é quando há uma pressão de uma força externa sobre alguém. Aí é opressão. É aquele peso esmagador que às vezes você sente. Aquele negócio diz assim: tá aqui, o negócio aqui está oprimido. Isso é opressão. E essa opressão muitas vezes vem de dardos inflamados lançados pelos espíritos malignos. Aí o crente sente.
Tem lugar que ele chega e diz: eita, que peso terrível. A coisa está pesada, que isso é opressão. Opa, estou sentindo um negócio, estou indo ali evangelizar, estou indo ali fazer alguma coisa, e estou sentindo, sabe, que negócio apertado, estou indo para a igreja, e não é vontade de não ir, eu estou sentindo, isso é opressão, repreende. Agora, a depressão é força, opressão feita com força para baixo. Depressão é algo que faz assim, ó. Quando você vai em alguma cidade, está escrito: cuidado, depressão na estrada. Por quê? Está dizendo, tem uma valeta na estrada. O que é depressão? É uma pressão feita de cima para baixo. É quando algo cai. É aquele ânimo que você tem, que, oh glória a Deus, aleluia, Deus tem me abençoado, e de repente esse ânimo some e vai só se afundando, se afundando. Não sorri mais, não tem mais alegria, não tem mais vontade de estar em público, não quer ser mais social, fica com vontade de chorar, o ânimo está derrubado, e isso é o início de uma depressão, ânimo constantemente derrubado. Uma constante vontade de chorar, 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 não querer sair, não quero mais viver, perdi a vontade de viver. Pois é. Pastor, o crente passa por isso de carrada. Te cito pelo menos 3 personagens bíblicos que passaram por isso. Jó é o primeiro dele. Jó diz assim: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Presta atenção nisso aqui. Toda depressão, irmãos, começa com alguns sinais que são emitidos. O que é a depressão na prática? É aquela tristeza, aquela angústia contínua que não passa. É diferente de você sentir uma tristeza, amém? Não é porque está com vontade de chorar, estou com depressão. Não, você quer chorar, chora. Hoje eu não estou com fome, estou com depressão. Não, hoje você não está com fome, não come. Ou come? Hã? Hoje amanheci, uma irmã me ligou esse dia, estou com depressão. Por quê? O que está acontecendo? Amanheci com vontade de chorar, o que é que eu faço? Chore. Chora, minha irmã. Desaba. Não quer dizer que você está com depressão, não. Não confunda as coisas, não. Depressão é uma queda contínua. Depressão é a continuação dessa angústia quando ela não é resolvida. Amém? Ou seja, você se entristece, ok? Eu me entristeço. Tem dia que eu choro. Tem dia que eu estou sozinho, irmão. E pensa como eu começo a chorar. Eu lembro das batalhas, lembro dos livramentos. É um chororô. E eu digo: Jesus, me ajuda. Senão eu não vou chegar lá, Jesus. É depressão? Não. É sentindo o cansaço emocional. Nos tempos bíblicos não existia essa nomenclatura de depressão, mas os sintomas existiam, a tristeza existia. Agora abra comigo a sua Bíblia, por favor. Deixa aberto em 1º livro dos Reis aí. O que é que leva? Nós vamos analisar, irmãos, 2 personagens que passaram exatamente a mesma coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esses 2 personagens tiveram finais diferentes. É aqui que está o X da coisa. É aqui que está o segredo do bolo, a cereja do bolo. Os 2 passaram pela mesma coisa, mas um terminou seu ministério e Deus levou para si e mandou substituí-lo. Outro encerrou seu ministério no tempo de Deus, mas encerrou com a vitória na mão. Encerrou com a graça na mão. Um termina o seu ministério, Deus dizendo: o que é que você está fazendo dentro de uma caverna? Por que é que você está sozinho, excluído de tudo e de todos? Porque eu não tenho mais força, ninguém conseguiu, então eu não vou conseguir. Então sai daí, porque eu vou te substituir hoje. É assim que termina o ministério de um. Elias é substituído aqui.
É aqui que Deus diz: pois então sai dessa caverna. Você cansou? Cansei. Você quer morrer? Quero morrer. Não vou te matar, porque eu tenho um negócio para honrar na tua vida. Mas você vai subir. Chega, então chega. Porque essa é a postura que você está tomando, Elias. Você está tomando uma postura em que você está encerrando aquilo que Deus tem na tua vida. E Jesus termina ressuscitado, com a chave da vitória na sua mão, dizendo: eu venci, porque Deus o exaltou soberanamente. Todo mundo aqui passa pela mesma coisa, mas por que é que uns vencem e outros não? Nós vamos descobrir isso aqui hoje. Todo mundo aqui passa problema em casa. Passa ou não passa? Quem é o casal aqui que não passa problema na família? Levante a mão. Se levantar, depois eu te levo ali para dizer: meu irmão, vigia. João 8,44. Todo mundo aqui passa problemas em algum momento. Quem tem filhos, com filhos. Todo mundo aqui passa essas lutas existenciais. Eu não sirvo para nada. Eu estou só de enfeite na igreja, porque eu sou um bibelô, porque isso. Todo mundo passa por essa crise. Mas tem uns que terminam diferente. Tem um que você vai olhar daqui a alguns anos e vai ver ele exaltado por Deus, cheio da glória de Deus, de pé, sorrindo, pregando a palavra. E tem outros que infelizmente vai ficar por aí. Eita, que eu estou sentindo Deus falar. Termina Deus dizendo: então a gente encerra por aqui. Porque foi ali que o ministério dele foi encerrado. Ele só vai depois cumprir a tabela de Deus, procurar um sucessor, falar o que tem que falar, e depois Deus vai trazê-lo para si. O outro vai terminar daqui um dia, mas vai terminar entre aspas. Agora eu quero que você mantenha a Bíblia aberta. E eu estava meditando nessa palavra hoje, e eu pensando o que é que muitas vezes nos leva a viver esse tipo de sentimento. O que é que muitas vezes nos leva a esse cansaço emocional. Porque eu estou falando hoje sobre cansaço emocional. Quando a tua mente está vencida na batalha. Anota o que eu vou te dizer. O maior campo de batalha é a mente. Tem alguém me ouvindo? O maior campo de batalha é a minha mente. Repita comigo isso. O maior campo de batalha é a minha. Aqui, ó. Se o diabo não penetrar na tua mente, você está com a vitória garantida. Augusto Cury disse uma frase maravilhosa. O maior psicanalista que a igreja conheceu era ateu, se converteu porque ele foi estudar Jesus para provar que não existia Jesus. Terminou, foi se convertendo a Jesus. Ele disse: podem arrancar a minha carne, pode destruir o meu corpo, mas só penetrarão na minha mente se eu permitir. Era macante orar. Estou entendendo não, pastor. Você não é obrigado a acertar certas coisas na sua mente. Pastor, lá no trabalho está uma provação. Tem um camarada lá, pastor, me destruindo. Não deixe entrar na sua mente. Pastor, está acontecendo uma perseguição. Esses dias eu aconselhava um casal e a irmã disse: pastor, eu estou com uma certa mágoa de uma pessoa. E eu disse: não deixe que a atitude de ninguém reflita em você. Você não pode proibir ou impedir que alguém te provoque, mas você não pode deixar isso entrar na sua mente e cair na dança que está tocando. Aleluia. Você está me entendendo? Tem coisa na igreja que vai acontecer, que isso aqui, Senhor, precisa estar firme. Alguém perguntou para mim esses dias: pastor, já passaram muitos pastores por aqui. O senhor vai fazer 4 anos aqui. Eu nunca vi o senhor pedir para sair. Eu nunca vi o senhor pedir arrego. E olha que eu sei que tem um negócio aí que acontece. Pensando nas espadadas que eu sinto de vez em quando. Mas por que o senhor não diz isso, pastor? Porque eu não deixo penetrar na minha mente. A minha mente está blindada. Quando ela está blindada, ela está protegida por Deus. Você não é obrigado a ir na música que a banda está tocando. Isso é tão verdade que eu estou dizendo. Lembra de Davi, quando Davi aparece lá na batalha? Que ele chega lá para servir os queijos para os irmãos, está no burrico dele. Aí ele escuta lá embaixo no vale alguém dizer assim: se tem homem em Israel,
40 dias o camarada dizia isso. Os outros guerreiros estavam aonde, pastor? Tudo escondido com medo da batalha. Qual era a ameaça? Ameaça, lembra aí. Isso aqui é maravilhoso. Porque é que a gente entra muitas vezes, pastor, nessa onda de ficar fraco emocionalmente. Primeiro, porque a gente é levado pelo grito do inimigo muitas vezes. O inimigo está gritando, está baternando na tua vida. Eu vou te matar. E você está lá, opa. Eu vou destruir a tua família. E você, opa. Eu vou fazer acontecer. E você, como é? Você nunca encontrou um guerreiro na oração, não? Vai encontrar hoje, meu irmão. Porque tem as profecias de Deus e tem as profecias do diabo. Vou matar, vou fazer, vai acontecer. Conhece não, baixinho na oração. Quando Davi desce para a batalha, olha o que é batalha na mente para você entender. Olha o que é batalha na mente. A primeira batalha de Davi não foi corporal. Amém? Ele não já chegou lá na batalha com a espada na mão e pá, vou te matar, guerreiro. Não. Por quê? Porque a batalha física foi a última batalha. Já foi o resultado da batalha. A batalha começou quando ele deixa os queijinhos de lado, o jumentinho abordado e diz assim, é o quê? Estão dizendo que não tem homem em Israel? Pois eu vou descer para essa batalha. Quando ele desce do burrinho, que ele vai se dirigindo lá para falar com a turma, o irmão mais velho dele se coloca na frente e diz assim, você pensa que vai para onde? Tem alguém me ouvindo aí? Você pensa que vai para onde? Eu vou batalhar. Que batalhar o quê? Você já se olhou no espelho? Sabe quem você é? Você é um adestrador de ovelhas. Você é um pastor de ovelhas. Sabe o que é isso? Batalha emocional. Batalha da mente. O irmão de Davi tentou desacreditar quem era Davi. Você não pode ir para uma batalha, porque você não é guerreiro. Você é pastor de ovelha. Você não tem capacidade. Você não foi chamado para isso. Você vai passar vergonha. Você vai envergonhar a igreja. Você vai envergonhar a família. Isso é batalha emocional. Davi diz o quê, rapaz? Dá licença, que eu tenho um gigante para derrubar, meu irmão. Faz um favor para mim, sem querer ser chato. Cutuca o irmão do teu lado e diz assim, não perde no grito não, rapaz. Não deixa alguém dizer que você não é capaz não. Isso é batalha na tua mente, irmão. Não deixa alguém dizer que você vai ser envergonhado, não. Isso é seta de Satanás, irmão. Se o diabo te vencer na mente, você está derrotado. Aí Davi diz, dá licença, que meu negócio não é contigo, é com o guerreiro que está lá embaixo desafiando o povo de Deus. A coisa da batalha da mente é tão pesada que quando ele sai do irmão dele, que ele vai no rei, o líder, o pastor da igreja, olha para ele assim, meu filho, tu é franzinho demais. Menino, tu não tem condição de ir para essa batalha não, menino, tu é doida. Os veteranos não conseguiram, o gigante lá é veterano de guerra. Davi, tu é uma criança. Oh, rei, Deus me guardou. Isso é que é uma mente blindada, gente. Isso é que é uma mente blindada. Eu estou desanimado. Por que você está desanimado? Porque estão dizendo por aí que eu não sou capaz. Que conversa é essa, rapaz? Levanta. Levanta. Pastor, me criticaram, fizeram uma crítica. Disseram que eu não nasci para isso. Que conversa é essa? Vai deixar isso aí entrar na tua mente? Se isso entrar na tua mente, você fica derrotado no meio da estrada. Porque a primeira batalha é essa. Quando ele chega diante do gigante, terceira vez que ele vai sofrer um ataque na vida, na mente dele, o gigante diz, me mandaram uma criança com pau e com uma pedra na mão. Estão achando que eu sou o quê? Mas já sei, eu vou dar a carne desse menino aos urubus. Os urubus vão comer a carne dessa criança. Aí Davi se agiganta, a mente está blindada, a mente está protegida, o capacete está lá firme e forte. Aí ele diz, tu vens a mim com pau, tu vens a mim com escudo, tu vens a mim com a tua lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Daqui a pouco sobe Davi com a cabeça do gigante na mão. Essa aqui que vocês queriam? Essa aqui que vocês queriam?
Não deixa ninguém ditar como é que vai funcionar a regra na tua vida, não. Não deixa ninguém te mencionar o que Deus tem na tua vida, não. Você nasceu para o que Deus escolheu que você nascesse. E acabou. Aleluia. Então, pressão psicológica. O que é que gera esse cansaço emocional? Pressão psicológica. Eu até anotei aqui, eu coloquei pressão, depois corrigi. Opressão psicológica, porque pressão psicológica é uma coisa, opressão psicológica é outra coisa. Pensa numa coisa que cansa a mente da gente, é a tal da pressão psicológica. Porque Jezabel, voltando para o texto, Jezabel diz assim: amanhã tu vai morrer. O profeta espiritualmente estava pegando fogo, irmão. Porque ele acabou de derrotar, tem gente que fala 450, foi não, 850 profetas ao todo. Porque era 400 de um, de Baal, e 450 de Azera. Eram 850, não era 450 não. Ele acabou de derrotar 850 homens e deixar envergonhado. E Deus exaltado, ou seja, espiritualmente ele estava lá em cima. Mas mentalmente ele estava lá embaixo. Alguém pegou isso aqui? Às vezes você está forte espiritualmente. Porque não confunda, o ser humano ele é tricotoma, ele é espírito, alma e corpo. São três coisas distintas. Às vezes espiritualmente ele está, ó. Como é? Agora é um negócio de hoje o que bebe, Moisés não vai morrer. Meu Senhor do céu, não aguento mais ouvir. Hoje o que bebe, Moisés não vai morrer. Hoje o que bebe, Moisés. Tá mesmo, pastor? Pois não, estou pegando fogo na unção, pastor. Eu digo, opa. Pensa numa igreja fria, pastor. Mas eu estou. Benção. Primeira ameaça do capiroto: amanhã tu morre. Fui pro deserto, sumi. Assim, mas cadê aquele crente espiritual que estava aqui marchando em cima do púlpito? Está isolado, está sumido, está excluído, está no deserto. Depois entrou na caverna, trancou a porta e jogou a chave para fora. Mas ele não estava bem espiritualmente. Aí o outro lado diz assim: era fogo de palha. Não, era fogo do Espírito. O cara está cheio da glória, a alegria do Espírito. Só que a mente está frágil. Amém? O propósito aqui hoje é isso: é entender, é equilibrar espírito, alma e corpo. Não adianta você estar incendiado na unção de Deus e a tua mente está desprovida de uma fortaleza. Opressão psicológica. Diga comigo, opressão psicológica. Segundo motivo, decepção. Esse homem chamado Elias, ele entra num parafuso tão grande, sabe por quê? Porque ele nunca se decepcionou tanto com alguém como ele se decepcionou aqui. Primeiro, ele diz assim: vocês estão vendo, né, que Deus vai ser exaltado aqui, vai. Aí cai fogo do céu, é aquele manto, toma fogo do altar. Aí quando ele olha para o povo, ele acha que o povo vai estar convertido, humilhado, lançado ao chão, de joelhos, chorando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas quando ele olha para o povo, está o povo desobedecendo a Deus na mesma da hora. Ele dispensa numa decepção. O que é decepção, pastor? É quando você prepara uma expectativa e essa expectativa ela é frustrada. Esses dias uma irmã disse: pastor, eu estou decepcionada com Deus, ou Deus está decepcionada comigo. Eu disse: glória a Deus, parabéns, você conseguiu um feito que ninguém mais conseguiu. Como assim, pastor? Porque decepção só acontece quando eu não espero a atitude e ela acontece. E Deus nunca é pego de surpresa. Quando Deus te chamou, Ele já sabia erro por erro que você ia cometer, mas mesmo assim Ele te chamou. Então você nunca vai decepcionar a Deus, porque Deus já sabia de tudo. Agora decepcionar o pastor Gino, que às vezes espera uma coisa de mim, quando eu vou agir é diferente. Aí ele diz assim: estou decepcionado. Jesus viveu tanta decepção no ministério dele. Pregava, o povo não cria, fazia, o povo ia para o outro lado, alertava, fariseu desobedecia. Isso vai gerando uma frustração emocional. Estou falando de Jesus homem. Traição.
abandono, falsidade, expectativa não cumprida, tudo isso produzirá em você uma batalha emocional tremenda. É ou não é? Você confia numa pessoa 10 vezes e ela te trai, você fica ruim ou não fica? É claro. Você planeja como é que vai ser e o planejamento não sai como você quis, tudo frustrado, você fica triste ou não fica? Fica. Quem você confia começa a te trair pelas costas, você fica arrasado ou não fica? Claro. Aí tem as lutas na família, tem as lutas com o marido, com a esposa, nos negócios, no mundo espiritual, tem todas as lutas, tem os carnés da Casa Bahia para pagar, que já está na 7ª parcela. Quando junta tanta luta, irmão, você sofre um ataque aqui, ó. É aquela hora que você diz assim, eu cansei. É aquela hora que você pega o microfone e desabafa. Você erra, muitas vezes, em maltratar as pessoas, porque você já está ruim emocionalmente. Aí você vai lá e maltrata todo mundo. E de repente todo mundo diz, não, mas você entendeu errado. Aí fica um negócio feio. Anota aí. Anota aí, toda batalha emocional produz alguns efeitos na nossa vida. Agora, mantenha a sua Bíblia aberta, faz o seguinte. Marca 1 Reis, estou terminando, capítulo 19, coloca uma folha nessa página. E abre em Mateus também capítulo 26, e coloca uma folha em Mateus capítulo 26, porque nós vamos agora bailar na presença de Deus na Bíblia Sagrada. Vamos para um lado, depois vamos para o outro, depois vamos aqui, voltamos lá. Mateus 26, outro papel. 1 Reis 19, um papel. Mateus 26, marca aí de outro jeito. Preciso da tua colaboração. Olhe para mim. Todo mundo aqui passa a mesma batalha. Uns de uma maneira, outros de outra. Amém? Vocês não conhecem, na maioria, as batalhas de quem está do seu lado. O pastor da igreja precisa conhecer as batalhas de todo mundo para ajudá-lo. Então, às vezes, alguém vem para mim e diz assim, pastor, esses dias ligaram para mim e disseram, pastor, a irmã maltratou a gente. Eu disse, você não conhece o que essa irmã está passando. Eu conheço. Pastor, eu passei e o irmão fulano nem levantou a cabeça, nem deu a paz do Senhor, estava chorando, eu acho que ele está querendo desviar. Aí eu digo, não, irmão, não está querendo desviar não, é que ele está passando um problema tão grande com o filho dele, que você não tem dimensão do que ele está passando. Então respeite a luta do seu irmão. Não tire conclusões precipitadas, porque às vezes você não sabe a batalha de quem está do seu lado. Respeite, se não está bem, respeite, ajude-o. Se não falou com você, vai lá, dá um abraço e dá a paz do Senhor e diz, tudo bem, se precisar de mim, estou aqui, viu? Respeite a batalha de quem está do seu lado, porque você não conhece essas batalhas. Agora, olha para mim que eu vou começar a encerrar. Os dois personagens terminaram diferentes. Ok? Está me ouvindo? Os dois personagens terminaram. Por que os dois terminaram diferentes? Porque os dois tiveram atitudes diferentes. É aqui onde eu preciso de total atenção da sua parte. Por que é que um termina vitorioso, o outro meio apagado? Embora Deus deu vitória, mas fica meio apagado. Por quê? Porque os dois tiveram atitudes diferentes. Agora eu vou te dizer algo de Deus aqui que eu anotei. As nossas atitudes em tempos de crises pode definir como será a caminhada daqui para frente. Vou repetir, as nossas atitudes diante dos desafios que surgem diante de nós podem definir como terminará essa história.
Vou te falar algo de Deus. Vamos para Elias, 1 Reis 19:3. Quando Elias está vivendo uma grande crise no seu ministério, qual é a primeira atitude de Elias? 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 3. O que é que está escrito aí? Diz assim a palavra de Deus: o que vendo ele se levantou para escapar com a sua vida, se foi, veio a Berseba, que é Judá, e fez o que, irmão? Leia aí comigo essa última expressão, no 3, 1, 2, 3, e deixou. Amém? Primeira atitude quando nós estamos cansados emocionalmente, que não devemos tomar, é afastar as pessoas que nos amam de nós. Elias é aquele crente que ele está passando uma luta e ele sai maltratando todo mundo, arrebentando todo mundo e afastando todo mundo dele com as suas atitudes. Elias é aquele tipo de crente que ele está passando uma luta tão grande, a família está lá, a empresa está lá, a batalha está lá, na igreja está passando uma luta, mas ele não sabe diferenciar, ele não sabe que ninguém tem nada a ver com aquilo que ele está passando. Ninguém é culpado pela luta que você vive. Ninguém é culpado pela tua batalha em casa. Então não fica maltratando as pessoas que podem te ajudar no momento que você precisa. Porque tem gente que está passando problema em casa e ele não sabe diferenciar. Eu vou falar porque isso acontece aqui de vez em quando na nossa igreja. Tem gente que está passando problema no casamento, está passando problema na família, com os filhos, com o pai, com a mãe, com quem quer que seja. Aí chega na igreja aqui, meu irmão, coloca uma metralhadora para fora e sai. Acabou o culto, está todo mundo arrasado. Rapaz, fui falar com fulano, pastor, mas pensa numa patada que eu levei. Aí o outro chega e diz: pastor do céu, fui dar a paz do Senhor para o irmão, para a irmã fulana. Meu Deus, a irmã me olhou de cima a baixo. Aguenta que a macaxeira vai ser descascada hoje aqui. Ninguém tem culpa dos nossos problemas em casa. Ninguém aqui merece ser maltratado por uma luta que você está enfrentando. Seja inteligente. Seja inteligente. Porque a primeira atitude que nós queremos tomar quando estamos com a mente cansada é nos afastar das pessoas ou afastar as pessoas de nós. Cadê fulano? Não vou para a igreja não estou bem não. Por quê? Porque se eu for, arrebento uns dois aí. Oxe. Mas como assim, meu irmão? Mas como assim, minha irmã? Pastor, não vou para a igreja hoje não. Por quê, pastor? Porque se eu for, hoje eu não estou bem. E como assim, meu irmão? Mas como assim? Não estou entendendo essa história. Porque Jesus disse: aprendei de mim. Agora vamos aprender de Jesus. Mateus capítulo 26. Transporta a tua Bíblia para lá, porque eu estou começando a encerrar. Mateus capítulo 23. Jesus está passando a maior pressão psicológica que ele poderia estar passando. Jesus foi abandonado pelos seus irmãos. Seus irmãos nenhum estão lá para apoiar Jesus no que ele vai passar. Alguns discípulos vão abandonar Jesus. Jesus está passando uma luta tremenda. Mas capítulo de número 26, versículo de número 37, diz assim a palavra de Deus: elevando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui comigo. Seja inteligente, pelo amor do Senhor Jesus. Em vez de você afastar as pessoas de você quando você está passando crise, pelo contrário, aproxime-se de algumas pessoas. Tem alguém me ouvindo aí? Diga amém. Agora não vá se aproximar de crente fofoqueiro não. Não vá se aproximar de crente que não tem uma palavra de Deus para a tua vida, não. Não vá se aproximar de crente que só vai na tua casa para falar mal da vida dos outros. Não vá se aproximar de crente que você só vai na casa dele para ouvir ele falar da vida. Se aproxime de crente que vão orar com você, porque a palavra é: ficai aqui comigo, porque eu preciso orar. Ora comigo aí.
Mas eu estou tão angustiado que eu vou dormir. Durma, mas fica aqui comigo. Não me deixe só não. Quem está nos ensinando isso é Jesus. Não me deixe só não. Quer sobreviver nessa batalha espiritual? Se aproxime de crente de oração. Vou dizer uma coisa aqui que não é muito do costume da Assembleia de Deus, mas vou dizer: se aproxime de crente que vá para monte, vá para o monte. Pode ir para o monte, não deixe de vir para a igreja, mas vá para o monte, vá orar no monte. Pastor, tem uns irmãos ali, pastor, que eles vão para o monte orar, e eles me chamam, e eu não estou com medo de ir. Meu irmão, suba e vá para o monte, vá orar. Vá orar, é melhor do que ficar falando mal da vida dos outros. Vá orar. Estou contra não vou porque eu não tenho condições físicas de subir. Mas vá orar. Se aproxime de crente que quando te mandar a mensagem no WhatsApp, a primeira frase da mensagem não seja: você viu o que aconteceu no culto ontem? Se aproxima de crente que quando mandar uma mensagem para você, a primeira frase seja: a paz do Senhor, como você está? Eu estou bem, e você? Sabe qual é o meu segredo de não ficar me embaraçando com coisinha aqui em Cajati? Sabe qual é o meu segredo? Eu não me aproximo de crente fofoqueiro. Eu não me aproximo de crente que fica enchendo a minha cabeça com fofoca dos outros. Pensa num pastor alinhado para esse tipo de coisa. Eu vou falar mal do irmão. Meu irmão, não perca seu tempo não. Não, pastor, mas eu vou falar de alguma coisa aqui falada do senhor. Não, nem fale. Nem me diga quem é. Por quê? Porque se eu não souber, eu continuo amando o meu irmão, mesmo ele me apunhalando pelas costas todo santo dia, mas eu continuo amando. Por quê? Porque não chegou aqui, a minha mente permanece blindada e eu continuo tratando todo mundo igual. Agora tem crente, irmão. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Ô meu irmão, fala que foi bênção, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, diga que caiu fogo do céu, pelo amor de Deus. Estou encerrando agora. Olha o que aqui Jesus diz: a minha alma está angustiada, está cheia de tristeza até a... Aí ele diz: ficai aqui com... E eu vou encerrar. Segunda atitude, Elias entra dentro de uma caverna e vai reclamar da vida. Tem alguém me ouvindo? Nunca responda a sua mensagem dizendo: estou na caverna. Sai disso aí. Deus não te chamou para morar em caverna. Se Deus te convidar para ir para o deserto, vá em paz. Mas para a caverna não vai não. Porque morador de caverna é Arão. Morador de caverna é serpente. Morador de caverna é leão. Morador de caverna é urso. Morador de caverna é fungo. Morador de caverna é bactéria. Morador de caverna é coisa que não tem nada a ver com a gente. Então, eu estou aonde? No meio do povo de Deus e da igreja do Senhor Jesus. Quando o diabo jogar essa seta na sua cabeça, se afasta de todo mundo, chuta aquele laço. Vou me afastar de todo mundo. Não, só não se aproxima de quem não deve. Mas não se afasta de todo mundo não. Vale a pena manter homens e mulheres de Deus na oração do seu lado. Nem que seja 3, viu? Nem que seja pouquinho, mas são os verdadeiros. Não precisa ser de multidão não. Um pouquinho, mas o pouquinho que é verdadeiro. Conhece as tuas dores e ora por você. E não sai por aí espalhando os teus problemas para todo mundo no outro dia. Porque tem crente, irmão, que o outro fala assim: rapaz, deixa eu te contar minha luta aqui. Rapaz, estou passando isso. Estou assim. Meu irmão, no outro dia a cidade inteira está sabendo. E quando chega assim dizendo: vou te contar, mas não diz, pelo amor de Deus, não diz nada não, chuta. Diz: sai, pombagira. Pode dizer assim: sai, tranca a rua. Não é a pessoa, é quem está usando. Vou te falar, mas fica aqui, pelo amor de Deus. Repreende. Levanta a mão e diz: em nome de Jesus, sai disso aí. Sai dessa vida que ela não te pertence mais. Eu vou falar aqui, ó. Mas se você disser que eu falei, eu vou negar. Ou conversa feia de fofoqueiro. As coisas de Deus é na luz. As coisas de Deus é às claras. As coisas de Deus tem que brilhar. As coisas de Deus não tem nada oculta. Não tem nada. Tudo que é oculto, toda rodinha, todo grupinho de WhatsApp oculto, sai disso aí que não é de Deus.
Porque se não pode resplandecer na luz, é porque tem alguma coisa errada. Se ninguém pode saber que existe, é porque não está andando conforme precisa andar. Porque a vida do crente, ela é uma carta lida. Amém? Vou encerrar agora. Elias vai para a caverna. Agora vamos para Mateus capítulo 26. Vamos para Mateus capítulo 26, irmão. Para onde é que Elias vai? Para onde é que Elias vai? Ele vai se isolar. Ele afasta todo mundo que o ama dele e quer viver enclausurado como lobo solitário. Mas e Jesus? Jesus vai fazer o que, pastor? Quando a angústia bate na vida dele, versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou o seu rosto e orou, dizendo: meu Pai. Está sendo perseguido, vai orar. A coisa está apertada, vai orar. Estão te criticando, vai orar. A porta fechou na empresa, vai orar. As coisas estão complicadas, vai orar. O casamento está indo de mal a pior, vai orar. A família está dando trabalho, vai orar. O filho está dando trabalho, desce na oração. Porque a oração de crente ainda move o coração de Deus. E ainda tem resposta de Deus. Iramai o cantor emanai. Ô, vontade de encerrar só 10 horas, mas não posso. O presidente está vendo dali, ó, ele fica só vendo na hora do culto, ele fica vendo. Nosso amigo. Olha para cá. Elias entra na caverna e Deus diz assim: o que é que você está fazendo aqui, Elias? É que só eu fiquei. Eu sou o bambambam de Jeová. Elias, eu sou o cara. Todo mundo morreu, mas eu fiquei. Se eu não fizer, vai cair. Se eu não tiver envolvido, vai para falência. Ai, Deus. Se Deus fosse com a gente, ele botava a mão na cabeça assim: onde foi que eu errei com esse homem? Ô Elias, meu filho, o que é que você está dizendo? Só eu fiquei. Eu sou o bambambam de Jeová. Eu sou o joelho de camelo, ora. Deixa eu te dizer uma coisa, Elias. No teu ouvido aqui, ó. Tem 7.000 ainda que não se dobrou diante de Baal. Tem 7.000 ainda que está me servindo, Elias. Mas intimidade é uma coisa particular. Intimidade com Deus não é vista apenas por fora. Intimidade com Deus é uma coisa que Deus conhece e ninguém conhece mais. Ai, ai, ai. Tem 7.000 ali ainda. E eu vou te dar uma notícia, Elias. Os 7.000 estão só esperando a tua vaga para te substituir. E eu vou cumprir. Sai, porque o da fila de trás está querendo vir. Chama Eliseu, porque agora ele será profeta diante do meu povo. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus. Oh, Jesus. Elias diz assim: eu sou todo quebrado. Elias estava todo arrebentado. Já tinha pedido para morrer. Já tinha feito e acontecido. E estava só o pó da rabiola. Mas ele está assim, ó. Eu sou fulano. Sabe? Aquelas imagens daquele que o cara está todo arrebentado. Ele levanta pomposo. Aí ele faz assim. Ele está assim. Agora aprenda com Jesus aqui. Aprenda com Jesus. Eu encerro agora. Até fechei aqui. Aprenda com Jesus. Vem cá, Edinho. Vem cá. Você aqui é Pedro. Vem cá, Haroldo, você é Tiago. Vem, meu filho. Vem, você é Tiago. Está orando que nem Tiago, joelho de camelo? Fica aqui. Vem cá, pastor Gino. O senhor é João. Os outros ficam do lado. Jesus. Lembra da atitude de Elias? Quando ele está com aquele problema emocional. Ele está entrando na beira de uma depressão, mas ele está assim, ó. Eu sou homem de Deus. Depressão não me pega, não. Eu chuto depressão no bico do sapato da unção. Jesus.
todo arrebentado psicologicamente, como homem. Está destruído ao ponto de suar sangue.